Então vamos lá, né? Parte 3. Bom, essa pessoa, né? Bom, eu vou falar irmã para vocês entenderem que é essa amiga, né? Muitas aspas, de infância. Já tem um ano já que eu não falo com ela. Eu tive que fazer muitas mudanças, né? Então eu mudei para Rio de Janeiro. Eu recomecei a minha vida. Eu procurei os anciãos, eu escrevi uma carta para Betel. Essa carta, não sei se teve alguém que leu essa carta. Nunca tive respostas. Não me mudei daqui em 3 anos. Eu continuo aqui. Tenho contato com os anciãos daqui. Pedi várias vezes visitas para mim conversar e tudo mais. E nada, não teve nada. Eu consegui um contato de alguns irmãos da congregação na qual o meu ex pertence. Ele veio para o Rio de Janeiro com a amante, com a pessoa que ele namorou. Ele namorou com ela, parece que foram um ano ou 9 meses, algo assim, porque eu não sei também se ela falou a verdade para eu replicar essa mentira, então a gente nunca vai saber. Mas eu conheci, ela tirou foto com meu filho, publicou nas redes sociais. Depois ele não admite, ele tinha 2 redes sociais, então provavelmente a outra ele mantinha essas mulheres. Eu conheci ela, conversei com ela, inclusive ela ajudou a me denunciar no conselho tutelar. Fui no conselho tutelar, fui acusada de ter usado tóxicos. A mãe dele já me acusou de meu filho não ser dele, sendo que sempre fui muito apaixonada por ele, sempre fui apaixonada pela minha vida, né, com ele, porque eu estava realmente cega e era extremamente submissa, né. Acho que dá para perceber que eu realmente é muito difícil a gente sair simplesmente de uma fé muito grande, de uma coisa muito grande. Era muito grande pra mim, sabe? O salão pra mim era tudo na minha vida, né? Então eu saí ali porque senão eu ia morrer. Se eu não tivesse ali, saído daquela casa, eu não ia mais estar aqui. Eu não ia mais conseguir sobreviver àquilo, né? Eu estava totalmente, assim, absorvida naquele tipo de manipulação. Para vocês entenderem o contexto, né? Porque eu acho que eu não consegui falar muito bem. A minha cunhadinha veio pro Brasil. Lembrando que ele é estrangeiro, né? Então minha cunhadinha veio pro Brasil. Inclusive, morro de saudade dela, mas a gente não se fala, porque eu estou fora do salão. E ela é betelita, né? Então, ela veio pro Brasil e tudo. E teve uma conversa entre eu e ela. Ela fala português, de Portugal. E daí a gente ficava conversando com ela. E daí a gente conversou. E ela falou, olha, eu não queria sair da vossa casa, porque eu tenho medo de magoar o fulano. Aí eu falei, não, deixa comigo, porque eu me entendo com ele. Pode ir, vai se divertir e tal, eu me entendo com ele. E daí quando eu fui falar com o fulano, eu falei assim, fulaninho, olha só, a nossa fulana, né, ela quer ir pra X lugar, né, e ela tá, né, querendo com os amigos que conheceu aqui no Brasil e tudo mais. São pessoas decentes, são pessoas de dentro do salão, né, ok? Só que ela tem medo de te magoar, será que você não deixa ela ir e tal? Aí ele falou, não, tudo bem, eu falo com ela. Ok, passou. Nesse mesmo dia nós fomos, né, pra reunião, e ele chegou bem em cima da reunião e tudo, ele foi e não falou comigo. E virou a cara, tudo, eu insistindo, né, porque eu tenho esse trauma, né, a minha mãe fazia o tratamento de silêncio, então esse tratamento de silêncio, como por exemplo a desassociação, é muito pesado pra mim. Então eu quero saber o porquê, eu quero saber. E daí eu fiquei atrás dele perguntando, e ele falou, você falou que a minha irmã tem medo de mim, e não é verdade, você mentiu, você está colocando a minha família contra mim. E aquilo, assim, sabendo disso, eu contando, não faz tanto, não é tão grave quanto vivenciar. Por quê? Porque inverter as situações faz com que a gente sempre se sente culpada. E eu me sentia assim, sempre culpada de tudo que acontecia, né? Então, quando ele falou que eu falei daquela forma, eu não tinha na minha mente que eu tinha falado. Eu falei, então, desculpa se eu falei dessa forma, mas não é desse jeito. Aí eu falava, aqui no Brasil a gente usa medo de alguma coisa, medo de te magoar. Ela tem um medo de te magoar, gente, não tem tradução, né? E não adiantou. Eu tive uma crise muito grande de ansiedade, de pânico. Eu fui pra reunião nesse dia, aos prantos, né? Quem me conhece sabe que eu não deixava de me maquiar, de me arrumar muito bem arrumada pra ir pra reunião. Então eu estava lá, né, toda esbaforida, toda suada, toda chorando, só com uma sainha bem, né,
Pra não desrespeitar, fui conversar com os anciãos e conversei por acho que uns 40 minutos e não adiantou nada. Depois, o ancião me chamou e falou assim pra mim: olha, não faz terapia. A terapia, ela vai fazer, você vai pagar uma pessoa pra falar tudo que você quer ouvir. A terapia vai fazer tudo que você teve. A depressão se resolve com a Bíblia. A depressão, as suas crises de ansiedade é porque você é muito ambiciosa. Você tem que parar de ser ambiciosa. E aquilo me pegou fundo, porque o erro era eu que era o problema. Quando eu chegava em casa, eu não via que o erro era eu que era o problema. O problema não estava em mim aqui. Não é possível que eu era tão assim, tão ruim a esse ponto, né? Então, passei a fazer outros tipos de atitude. Eu comecei a ficar, então, quieta. Aceitava tudo. Entramos na pandemia. E daí, foi muito melhor, né? Eu não precisava mais sair, eu não precisava mais ver gente. Eu não precisava provar quem era meu amigo e quem não era. Eu comecei a ver que as situações estavam totalmente já no meu controle. E comecei a perceber também que as coisas ficaram mais claras. Porque não tinha mais a desculpa de querer sair para fazer orçamento, para fazer isso, não. A traição já estava começando a ficar bem mais evidente, porque a água começou a baixar, né? Então, voltando ao resultado, eu estou aqui no Rio de Janeiro. Não aconteceu nada com ele. Ele se encontra casado com uma pessoa, testemunha de Jeová, dentro do salão. A mãe dele veio pro Brasil, me mandou uma mensagem bem legalzinha, me mandando que eu sou uma imunda, traidora, sendo que quem traiu não foi eu, né? E eu sou a ruim da história. A moral da história, juntamente com a exposição de tudo que eu vi sobre a religião em si, sobre os vídeos que eu me adaptei e sobre o livro Crise de Consciência, que eu li metade ainda, estou ainda lendo, eu provei na minha pele o que acontece se você questiona coisas de decisão não da Bíblia, porque a Bíblia, ela mesmo se prova, né? Agora, se você questiona decisões de anciãos ou até de outras pessoas maiores, você acaba não sendo mais bem-vinda. Então, assim, por mais que você comece a questionar a respeito de, poxa, por que eu não tô sabendo de nada? Por que ninguém me chamou para falar se ele foi desassociado ou não? Por que eu não fui chamada para saber qual é a verdade? Aí a única coisa que eu fiquei sabendo é, se você tem tanta certeza que ele te traiu, por que você não arrumou 2 testemunhas? Daí eu pergunto pra você, você vai trair alguém com 2 testemunhas? Olha, você chama seus amigos pra trair alguém? Pra fazer alguma coisa de errado? Eu não faria isso, né? Agora, ou você tenta ter uma confissão. Quando a amante veio falar pra mim deixar ele em paz, porque ele já pagava aluguel, a pensão, já estava tudo resolvido, ela acabou falando de algumas coisas que não bateu a data. E daí eu entendi que ele realmente estava me traindo. E quando eu meio que pressionei ele desse lado, ele falou, foi mal, eu realmente comi bola. Aí eu falo pra vocês, eu mandei vídeo, eu mandei foto, eu mandei áudio dele falando. Mas não aconteceu nada. Ele posta foto pregando, ele posta foto falando de amor, sobre família, né? Tanta coisa. Então, o colapso que eu entrei foi uma união de tudo isso. Eu passei muito pano, tá, gente? Eu passei muito pano de todos os detalhes sórdidos, porque eu acho que não cabe aqui, mas onde eu quero falar? Juntando isso, as injustiças que eu sofri, mais algumas coisas que eu já estou ouvindo, é mais do que provado. Estamos numa seita. E isso faz um colapso mental absurdo, absurdo. Eu passei por esse colapso e eu não quero morrer mais. Eu quero acabar com a dor. Então, talvez esse vídeo sirva pra você que também tá entrando em colapso, que nem eu. Eu não vou poder te ajudar, mas a gente pode chorar junto. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, faça a sua parte para ajudar outros.